Masik significa a paz do Senhor. Amém? Eu trago uma calorosa paz do Senhor da nossa igreja no norte da Índia para todos vocês. E é uma honra poder estar aqui, porque eu sei que isso estava na agenda de Deus para nós. Né? Depois de tanto tempo, Deus sabe como alegrar o nosso coração. E creio que vocês são, assim, uma mensagem muito clara de que eu não estou só. Porque na nossa caminhada muita coisa aconteceu, mas uma das igrejas que sempre continuou firme, muitas vezes, independente de notícia ou não, vocês estavam ali comigo. Né? E isso não é questão da minha pessoa, é compromisso com o reino, é compromisso com Deus. E eu gostaria que você fizesse assim, ó. Receba nosso abraço. Vocês são muito preciosos, né? Vocês são um abraço de Deus nas nossas vidas. E como família estamos assim super agradecidos, honrados, né? Na Índia, as pessoas quando chegam na casa de alguém, né, eles têm que se curvar e diz: muito obrigada, que a vida de vocês me abençoaram. Então, nós sentimos abençoados com a vida de vocês, com a perseverança, né, porque nós sabemos quem nos chamou é digno. Amém? Gostaria de passar, como se fosse uma dinâmicazinha, a dinâmica da fé. Vocês acreditam que tudo que precisamos fazer tem que ter fé, né, irmãos? Então, o pastor Eliezer já fez a nossa apresentação, mas eu sou de Feira de Santana, Bahia, sou baiana. E há 8 anos de idade, em um momento bem difícil na nossa família, o Senhor levantou a minha mãe, né, para estar me falando do amor de Deus. E meu pai era um fazendeiro muito próspero e ele começou a perder todas as coisas. E eu não entendia por que minha mãe, ela tinha tudo e ela não era feliz. E depois ele começou a perder tudo e minha mãe estava muito bem, obrigada. E eu não entendia por que minha mãe estava tão feliz. E um dia eu era muito quietinha e fiz ela chorar com o meu comportamento, porque eu não aceitava a postura do meu pai maltratá-la. E meu comportamento foi muito agressivo com ela, e ela começou, 12 horas da noite, ela começou a chorar, e ela orava por mim. E quando eu acordei, eu ouvi a oração dela, e ela só falou assim: perdoa ela, que ela não sabe o que faz. E naquela oração foi como se fosse assim um chacoalhar, né, e eu me senti envergonhada e falei: minha mãe, me perdoe. E ela falou assim: eu posso te perdoar, mas Jesus tem o melhor perdão. E ela me apresentou Jesus, e ali eu me entreguei a Jesus, e ela pôde orar pela minha vida. Então eu queria dizer a vocês, pais, não desista dos seus filhos. Eu sei que temos passado dias difíceis com os nossos filhos, ensinando, educando no amor de Deus, mas eu quero dizer que as vossas orações traz frutos inabaláveis. E minha mãe, ela não era muito de falar, ela era de botar uma cadeira e se trancar no quarto. Eu perguntei: quem é que vai sentar nessa cadeira? E ela começava a falar com Jesus. E graças a Deus, todos os filhos delas tomaram rumos diferentes, mas todos voltaram para servir ao Senhor. E aos 17 anos, irmãos, algo muito profundo aconteceu na minha vida. Eu fui sequestrada na frente da minha casa. E mais uma vez eu falei: Deus, eu não quero mais ser cristã, porque 10 anos minha mãe ora pelo meu pai e nada acontece. O Senhor nos deixa com tanto sofrimento. Não quero mais servir a Jesus. E ali, quando aqueles homens, eles me levou para outra cidade,
mais ou menos 4 horas, né, de viagem de Feira de Santana. E ali naquela cidade, minha mãe teve um sonho antes e falou para mim, eu não acreditei no sonho dela. E então, naquele momento, eu falei assim, realmente estou em um momento difícil. Quem poderia me ajudar nesse momento? E ali o Senhor gerou, né, algo que me impactou. Eu só falei para ele, por favor, não permita que esses homens me toquem. E ali aqueles homens ouviram um barulho na floresta, em um local deserto, não sei de onde veio esse barulho. E minha mãe falou que ela estava de joelho naquela hora, orando pela minha vida. E ali, irmãos, aqueles homens foram embora e deixaram as minhas roupas nos meus pés. E aí eu comecei a chorar. E falei, Deus, eu te rejeitei. Eu não duvidei do teu amor. Não quis mais andar pela fé. E o Senhor me trouxe de novo à minha vida. E Ele falou assim, olha, o homem pode desistir, mas eu, como Deus, nunca retrocedo pelaquilo que eu já escolhi. Então, essa pessoa aqui não foi eu, foi Ele, para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Aqui não há mérito humano, o que vamos passar aqui é tudo glória de Deus. Somos testemunha da misericórdia e graça e do impacto do amor incondicional de Deus nas nossas vidas. E é por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, vale a pena ser impactado por Jesus. E hoje Ele chama você e eu para uma intimidade maior, e o nosso querido Dizem vai falar sobre intimidade na mesa. Deus nos chama para uma vida íntima de relacionamento. E hoje eu gostaria de passar a nossa trajetória, né? E então eu estava andando na rua de Feira de Santana, e ali eu fui andando porque nós não tínhamos recursos para pagar um ônibus. E Deus fala, olha, vou te levar para as nações. Eu comecei a rir. Deus, eu estou andando para o centro, porque eu não tenho recurso de pagar um ônibus. E o Senhor me fala que eu vou viajar, vou para as nações. E aí começa, irmãos, o projeto, né, o projeto de uma caminhada de fé com Ele. E aqui eu estou trazendo, né, à memória o que pode me dar esperança. Porque Deus sabe que eu precisava impactar pessoas no meio de 33 milhões de deuses. Eles não precisavam de um Deus, eles precisam de um Pai. E aqui, irmãos, olha, vocês estão vendo, a fé é assim. Ele fala para a gente se mover e a gente se move. Não tem nada ali, mas a gente sabe que Ele vai prover. E Ele proveu amigos, Ele proveu igreja, Ele proveu saúde, Ele proveu sua presença. E a coisa mais linda que temos, é o adorno da minha vida, é a graça que eu preciso para dizer que o meu Redentor vive. Nas minhas tristezas, nas minhas lutas, nada se compara com ele dizer, filha amada, tu és minha. Que coisa linda ser chamado filho de Deus. E aqui, irmãos, Deus tem um propósito na sua vida. Apenas continue, não pare, mova, ande, porque você vai dar testemunho. Quem persevera conta história, e estou aqui porque perseverei pela sua infinita bondade. E aqui, irmãos, eu gostaria também do São José das Topororoca, no interior da Bahia. Fui para onde? Nas montanhas do Himalaia. Que escandaloso é nosso Deus. Então foi Ele que fez isso, né? Um sol, que misericórdia, faz você passar mal, leva para você para um frio que você não aguenta. E só a graça de Deus, né, para fazermos perseverar em toda essa caminhada. Como o pastor disse, eu em Varanasi
estava mais de 10 anos, né? Passamos em alguns estados da Índia. Eu fui com uma equipe, depois eu fiquei morando sozinha. E ali, uma noite eu falei: Deus, não dá mais para ficar sozinha, me dá uma família. E então o Senhor me fez uma pergunta: Adão fez alguma coisa para ter Eva? Vocês sabem me dizer se Adão fez alguma coisa para ter Eva? Ele fez o quê? Ele dormiu, irmãos. Ele descansou. E quando eu retornei, os nossos líderes falaram: sinto muito, Nelma, o projeto Índia acabou. E eu falei: eu concordo com vocês. Mas ali, irmãos, Deus falou assim: você só apenas começou. Sua casa vai ser a Índia. Eu não entendia que hoje eu teria uma casa na Índia. Ele falou assim: só apenas me obedece. Eu falei: mas Senhor, é os meus pastores, são os meus líderes, é a minha organização. Ele falou assim: eu sou líder deles, então me escuta e obedece. E aqui, para a glória de Deus, na cama de um hospital, dizem, me chama para casar, e eu estou, meu Deus do céu. E aí foi a bagunça santa, né? E aqui estamos como família. Os médicos já queriam fazer a retirada de uma esterectomia. E desisti de ser mãe, como o pastor já falou, e Deus nos deu uma linda família. Gostaria da foto, né, das nossas filhas. Essa é a nossa Singui, a mais velha. Ela veio para nossa casa com 7 anos. Ao meu lado é a Roche Chilio. Elas estão fazendo faculdade em Manipur, né? São muito lindas. E esse milagre chamado Radassa, os médicos falaram que ela não poderia falar, ela não poderia andar, e pediu para eu abortar. E eu falei assim, falou, do jeito que Deus nos dá, nós acolhemos. E Radassa, para a glória de Deus, né, Radassa, para a glória de Deus, ela fala português, ela fala hindi, ela fala inglês, ela fala o dialeto do pai, e ela está aprendendo coreano também. E gosta também de espanhol. Então, irmãos, não desista. Deus fala muito melhor do que os homens. E até o seu coração é enganoso. Mas eu não sei que escândalo de fé Ele está mandando você fazer. O passo que Ele quer que você dê para você entender que Ele é o Deus do impossível. Mas para você saber que Ele é Deus do impossível, precisamos de quê? Relacionamento, né? De intimidade. E aqui, por misericórdia, muitas coisas aconteceram que não era para mim estar aqui, não tinha condição. Depois do Covid, muitas igrejas desistiram, ficamos em momentos difíceis, perdemos mais, só de 20 igrejas só ficamos com 7 ou 6. E o Senhor nos sustentou, amém, levantando crianças para vender garrafa PET, e ali, às vezes até no começo, R$30. Deus nos fez prosperar e não desistir, né? Então eu quero dizer que não é o dinheiro, não é a dificuldade, mas é a sua obediência a Deus que faz você ter galardão no céu, né? E vocês vão ter galardão no céu. E eu gostaria de passar um pouco do que o Dizem, a nossa família, estamos fazendo na Índia. Quando eu conheci o Dizem,
eu encontrei ele em um orfanato, em uma escola de cegos. Ele estava tocando para as crianças cegas. E eu olhei, esse rapaz tem futuro. E ele era meu amigo, ele orava para eu casar com outro rapaz, e eu orava para ele casar com outra moça. Mas o negócio inverteu, né? E aí, então, irmãos, o projeto Namastê na Índia, né, já vai fazer 23 anos como pastor, mas 25 anos do Naga Fellowship. Vamos ver um pouco da nossa igreja. Convido vocês para estar atento a alguns detalhes. Como a mulher ungiu teus pés, te adorando. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o seu perfume caro. Seja eu, este vaso, sim, meu amor, o melhor derramado em adoração, agradando teu coração. Com os meus cabelos vou secar teus pés, te adorando pelo que tu és. Como a mulher ungiu teus pés, te adorando pelo que tu és. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o seu perfume caro. Seja eu, este vaso, sim, meu ser, o melhor derramado em adoração, agradando teu coração. Com os meus cabelos, teus pés,
cabelos vou secar, teus pés já brando pelo que tu és. Assim, seja eu. Por quê, irmãos? Porque todos nós perecemos e queremos ver a graça de Deus. E como o pastor tem falado e me desafiado, o evangelho, o amor de Deus é ação. E nesse grande momento que Deus está nos chamando, vamos falar sobre a grande colheita, a colheita espiritual. Não fique de fora. Não fique só sentado. Mova-se. Amém? Mova-se para ver os escândalos da fé de Deus para você. E hoje o nosso missionário vai trazer uma palavra e continue, aberto, que o Espírito Santo fale o que eu e o Dízer muitas vezes não pode falar. Senhor, aqui está, é o teu momento. Nós somos muito pequenos, Senhor. As nossas palavras vão ser esquecidas. Mas, Espírito Santo, escreve o que a tua igreja precisa. Como homens nos esvaziamos e queremos, Espírito Santo, controla e faz e fala com tua igreja. Acorda-nos para o centro da tua vontade e um avivamento. Estamos orando por este avivamento na colheita, para a glória de Deus. Usa o teu filho em nome de Jesus. Good morning, everyone. Bom dia a todos vocês. Really nice to be here. É muito bom estar aqui. I heard a lot about Pastor Eliezer, Eu ouvi muita coisa sobre o pastor Eliezer and the name of the city as well. I heard a lot about this city. e também ouvi muito sobre Cascavel. I thought maybe this is a very strange name for a city. E ele falou, esse é um nome esquisito para uma cidade. Because this is a very dangerous cobra. Porque é uma cobra muito perigosa. But God is upon this city, Mas eu sei que Deus está acima dessa cidade. and God is working wonders in this place. E Deus reina acima. I would like to share something that we can laugh together. Mas eu gostaria de falar alguma coisa que a gente pudesse rir um pouquinho juntos. Don't take it too serious. Não leve muito a sério. Otherwise, I will be in trouble. Senão eu vou estar em maus lençóis. In China, Na China, if you are driving on the road, se você está dirigindo nas ruas, and then you will see in a board você vai ter uma placa. said, "Do not smile when you are driving." Você não dê risada quando está dirigindo. Because when Chinese smile, Porque quando os japoneses dão risadas, they close their eyes. aí o acidente está pronto. So we can have bad accident. Então, com certeza você vai ter um acidente bem ruim. So if I ask a car from someone, please be careful that you need to think twice. Se eu pedir o carro de vocês emprestado, eu sei que vocês não vão querer me dar. Thank you so much for helping us. Muito obrigada por nos receber. We are really excited. We are really privileged to be here in this church É um privilégio para nós estar aqui and then to share the word of God together. e para estar compartilhando a palavra de Deus juntos. And something that touched our heart in our missions. E alguma coisa que tem realmente impactado o nosso coração We would na like- obra de We would like to missões. share a little from little. Gostariam de compartilhar um pouquinho. If you can turn with me to Matthew 28, Se vocês puderem abrir em Mateus 28, 28,
from 8, 19 and 20. 18, 19 and 20. O 8, No, perdão, 18. 28, 18, 19 e 20. Por gentileza, se vocês puderem nos acompanhar, ou então, Someone can read for us. e se alguém voluntário poderia ler para nós, por gentileza. Alguém poderia fazer essa leitura de Mateus 28, versículo 19, 18, 19 e 20? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Thank you. You can sit, please. Podeis assentar? When I read this verse, Quando eu li esses versículos, I understand about the missions. eu entendi melhor sobre a nossa missão. I grew up in the northeast of India, Eu cresci no nordeste da Índia and then I moved to North India e depois eu mudei para o norte da Índia to do my college. para estar estudando. So this is a very difficult time for me E esse foi um momento muito difícil para mim, because this is a time that I practice what I believe in God. porque esse era um momento onde eu estava praticando o que eu acreditava. Era momento de pôr em prática o que eu acreditava. Because when I was with my church, Quando eu estava na minha igreja, I do not understand about mission. eu não entendia muito sobre a minha missão. But when I came out, Mas quando eu saí da minha parentela, né? I understand many things, how God is taking care of me, E aí então eu entendi como Deus cuida de mim. how God is taking me through all the hard time, teaching me, guiding me to do missions. E então eu vi Deus em momentos difíceis, como Ele cuidava de mim, como Ele me liderava, como Ele me direcionava. I do not even speak the language there. E quando eu cheguei lá, eu nem falava a língua deles, que era o Hindi. It took me almost 5 years to start to learn the E Hindi. levou um tempo de 5 anos para esse aprendizado. But then slowly I got into teaching Sunday school in the local E aí church. então eu comecei a envolver no trabalho na escola dominical And then teaching some blind children how to sing. e comecei a ensinar crianças com deficiência visual a cantar. And then when I started my college, E quando eu comecei a minha escola, and then I knew the needs of other brothers to stand e together. então eu percebi a carência dos meus irmãos ali naquele local. So we called them together, 3, 4 people, E ali chamamos eles, 3, 4 and pessoas, then we started praying together. e ali começamos a orar juntos. No one is pastor there, Ninguém era pastor ali, and no one knows the Bible so well as well. mas nenhum tinha um conhecimento profundo da Bíblia. But the best thing is we stay together, pray for each other. Mas nós queríamos estudar juntos e orar um pelo outro. This made us continue to go on. E aí isso ajudou a gente mover-se. My dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, I wanted to tell you, eu gostaria de falar para vocês, maybe talvez I am not or you are not called to do missions. Talvez você ache que eu ou você não foi chamado para a missão. You are not called to be a pastor, Talvez você não foi chamado para ser pastor. but when you come to the Lord, Mas quando você vem para Deus, God says, do what I ask you to do.
Faça o que eu estou mandando você fazer. Believe in me. Acredite em mim. And when you believed in him, E quando a gente acredita nele, it is our duty é a nossa obrigação to share the love, continue to talk about Jesus. de falar sobre o que ele tem feito, o que Jesus tem feito. Now, whether you want or not, Se você quer ou não, you are one of the missionaries for Jesus. mas você é um missionário de Jesus. Because this is what we do together. Por isso, é a nossa missão juntas. Some will be sent to other country. Algumas pessoas vão ser enviadas para outros lugares. Some will be staying here. Alguns vão ficar aqui. Some will be sending money. Alguns vão estar sendo enviando recursos. Some are selling, making pizza and trying to do something. E alguns vão ser aqueles que faz pizza, faz alguma coisa para estar envolvidos. See, this is how we stay together for mission. E isso é que nos traz juntos para fazer a obra missionária. So we in the front is not only the missionaries. Que está na frente de vocês não só somos nós missionários. So we are together in this walk. Nós juntos somos I want to tell you missionários. one story. Gostaria de contar uma história. This man really impacted my life. Esse homem realmente impactou a minha vida. His name was Joseph Damien. E este homem, o nome dele era Joseph Damien. So he was from Belgium E ele era da Bélgica and he went to Hawaii e ele foi no Havaí. and then he went to work with the lepers. E ele foi trabalhar com os leprosos. So when he arrived in the village, Quando ele chegou na vila, this village was totally taken out by the society because they are suffering from lepers. então esses leprosos foram tirados da sociedade e viviam em uma região isolada da cidade. So when Joseph came, Quando José ele chegou, there was no place for him to sleep. não tinha lugar para ele ficar. There was one tree in the Aí middle of the tinha village uma árvore and he slept under the tree. e ele dormiu ali naquela árvore. And the next day, No outro dia, he went around and checking around praying for these people. e aí ele começou a espiar a terra e orar pelo aquele povo. Slowly, he won the heart of the people. E de uma forma lenta, ele começou a conquistar o coração daquele povo. So he started repairing the house Ele começou a consertar as casas deles. and then he started praying for them Ele começou a orar por eles. and then clean the wound. Ele começou a fazer o curativo. And then that's how he continued slowly. E isso que ajudou eles crescerem devagar, né? Slowly. And then he built a church for these people. E aí ele fez uma igreja para essas pessoas. And then they already started learning the word of God. E juntos eles estavam ali aprendendo a palavra de Deus. And one day, after 10 years, E um dia depois de 10 anos depois, and then he was boiling water. ele estava com água estava fervendo And then suddenly the hot water e fell de on his repente a água feet. caiu no pé dele. And then he looked at it. Ele olhou, And then his feet was swelling up. o pé dele começou a inchar, But he did not feel the pain. mas ele não sentiu nada no pé dele. This is when he realized he contracted the disease lepers as well. E ali ele viu que ele tinha contraído a lepra. He did not give up. Mas ele não desistiu. And he continued working with these people, Ele continuou trabalhando para esse povo, loved them, amando and then continued to work with them. e cuidando dele, trabalhando para eles. And when he died, after 6 years after his, Depois de 6 anos, ele veio a óbito. and then he passed away. Ele faleceu, né? Ele veio a óbito. And then his body wants to be taken to his country. E aí o corpo dele, a família queria que ele voltasse para o seu país.
But the people in the leprous Mas village, o povo da vila, os leprosos, so, give us the hand. por favor, me dê a mão deste homem. Deixe a mão dele aqui. Because this hand is the one that touches us. Porque a mão deste homem tocou em nós. And then that helps transform our village. E essas mãos transformou as nossas vidas. Look at our hands. Olha as mãos. This can make a big difference for God's kingdom. Olha as suas mãos podem fazer muita coisa para o reino de Deus. It can make big difference for people around the world. Pode fazer muitas coisas, as pessoas que estão ao redor do mundo. People who are living in the darkness, Pessoas que vivem nas trevas. this hand can change their life. A sua mão pode transformar pessoas. And use this hand and continue to pray. E usando as suas mãos, e vamos continuar orando. I also love to share something about Mother Teresa. Eu também gosto muito de compartilhar sobre a Mãe Teresa. She is also another wonderful example for Christians. Ela é um exemplo excepcional para os cristãos. And he lived a very low life. Ela decidiu viver uma vida bem simples. She came to India Ela veio para a Índia when she was only 19 years old. quando ela tinha 19 anos. And then she lived there and giving her life to India. E ela deu a sua vida para a Índia. She only returned to her country after 20 years. E ela só voltou ao seu país depois de 20 anos. For her, India becomes her family. A Índia se tornou a sua casa, For sua India, família. her family is the people who sleep on the road. Para ela, a família dela era aquelas pessoas que dormiam nas calçadas. She would take them into her house. Ela pegava aquele povo que não tinha ninguém, que era rejeitado, abandonado, Continue to feed them. e alimentava eles. And then over the years, many people said, E depois de muito tempo, as pessoas perguntaram: Mother Teresa, Madre Teresa, you are doing a very great job. você está fazendo um trabalho excelente. But she said, Mas ela falou: I'm not doing big work, eu não estou fazendo nada grande, but I'm doing small work mas eu faço pequenas coisas with so much big love. com grande amor. So this is how we continue to live. E é isso que eu queria viver. Era esse estilo de vida que eu queria viver. One very rich man from America, Um homem muito rico na América, he gave her a Bentley car, very expensive car, ele deu para ela um carro muito caro. so that she can move around and then travel and then do her work. E ele queria dar para ela estar se movendo, né, tendo uma locomoção na Índia. But after 1 month, Mas depois de um mês, and she sold that ela car vendeu o carro and used that money for the poor. e para ajudar muitos que estavam precisando, So os pobres. instead of me driving in this car, Ela falou assim: de vez de eu estar usando esse carro, I can help thousands of people. eu posso abençoar Thousands. mais de 1000 pessoas. So this is her heart. Era esse o coração dela. When she died, Quando ela morreu, there was absolutely nothing in her house. não tinha quase nada na casa dela. There was only one mat, Tinha só um tapete, one bucket of water, um balde, and then one cup, uma caneca, and then one cup to drink water, um copo para ela beber água, one plate, prato, and she has only 3 chains of clothes. e ela só tinha 3 peças de roupa. So this is how she lived for the people. E era esse o estilo de vida que ela optou para ela.
para abençoar pessoas. Jesus did the same thing. Jesus fez a mesma coisa. He gave everything for us. Ele deu tudo para nós. And that is why he said, go and preach this gospel to other people. E ele falou assim, vai e fala do evangelho para todas as pessoas. And as a Christians, Como cristãos, we are here to listen to him. nós estamos aqui para ouvir Jesus, Continue to do the work what he told us to do. para podermos obedecer o que ele manda a gente fazer. If you can turn with me Mas eu gostaria também de ler outra porção bíblica, Matthew 15 Mateus 15, and 26, 27. Mateus 15, 26, 27. Não, perdão, 27, 28, Mateus 15, 26. 26, 27, Matthew 15. Mateus 15, né? Versículo 26 e 27. Pastor, Mais um voluntário, por gentileza, vocês poderiam ler Mateus, por favor. Amen. When I read about this Bible verse, Quando eu li sobre esses versículos bíblicos, we saw this woman was in trouble. eu vi que aquela mulher estava em momento difícil. Her daughter is sick, paralyzed, A filha dela estava paralítica but she wants to come to Jesus. e ela queria ir para Jesus. And when she came to Jesus, Quando ela chegou até Jesus, and she asked blessings from Jesus, ela pediu a bênção de Jesus. she asked something from God. Ela pediu alguma coisa para Jesus. And Jesus said, it is not good E Jesus falou para ela, to take the bread from the children eu não posso pegar o pão das crianças and then give it to the dogs. e dar para os cachorros. And the woman replied very seriously, Mas aquela mulher muito séria, ela respondeu, even the dogs até os cachorros take the crumbs from the ground, eles comem as migalhas da mesa. which is fallen from the master's table. As migalhas que caem na mesa do mestre, When I os saw, cachorros também comem. when I saw this verse, Quando eu li essa passagem, I feel many times in my life, eu senti muitas vezes na minha vida, I feel like I am like this woman. eu pareço demais com esta mulher. I have been eating the crumbs in my life. Muito tempo, eu já vivo há muito tempo vivendo de migalhas da mesa. God is calling us to come to the table. Mas Deus chama nós para a mesa. But we feel we are satisfied with the crumbs fallen Mas from muitas the vezes a master gente table. está acomodado só com as migalhas da mesa. God is asking to come to the table. Mas Deus está nos fazendo um convite para ir para a mesa. How long have we to be satisfied with the crumbs? Até quando vamos ficar só nas migalhas? It is fallen from the master table. Mas precisamos, as migalhas é da mesa do mestre, But it is still a crumbs. mas continua sendo migalhas. In our master table, Na mesa do mestre there is much, much more. tem muito, muito mais. There is much more for us to have the blessing. Tem muito mais a questão de bênçãos que Ele preparou para aqueles que amam. So as we are here together, Como estamos aqui juntos, if you feel that you have been like this woman,
Se você está se sentindo como esta mulher, comendo migalhas, and you have not been taking the real blessing from God, e que você acha que você não está participando da real bênção de Deus, de Jesus, I would like to call you today. eu gostaria de convidar você nesta manhã. Let's say this is the table. Vamos dizer que essa é a mesa. Let's say this table represents our master's table. E essa é a mesa de Jesus.